Porque aí eu já fico, essas coisas, se puder repetir, porque aí a gente já fica gravado. Aí tem que ele vai pedir só para baixar. Então, o primeiro action item é... Aí você vai tentando acessar. De qualquer maneira, a gente vai gravar. Bruno Mortara e Maíra Pedro verificar um cronograma de implantação do Live Link para as comissões. E verificar quais comissões possuem documentos como mirror da ISO. O outro é para Bruno Mortara enviar para Jairo os documentos em discussão da pós-impressão do WG12, se não me engano, que é o pós-impressão. 12. Seria interessante, nessa meu action item, enviar, se eu encontrar FDIs ou DIs de normas que foram publicadas e o que estão discutindo. Eu acho que eles já têm umas 2 ou 3 publicadas. Ok. Tá ótimo. Temos mais um que é o seguinte, para o pessoal de offset, eles discutiram metalgrafia durante muito tempo, só que a ISO não se interessou, eu apresentei o documento lá, e um ano depois, um ano e meio depois, os alemães apareceram com o 12647 parte 9 totalmente pronta. E está indo para... Está evoluindo, está lá, não sei se já está quase já está em 10. Mas a comissão de metalgrafia está vendo isso? Porque, na verdade, tem agora uma comissão de metalgrafia, não tem? Que está ativa, pelo jeito. Então, a comissão de metalgrafia, ela trabalhou e tudo que ela fez para não morrer na praia, o meu conselho para a comissão de metalgrafia, e que foi consenso com a comissão, foi fazer uma cartilha de boas práticas para a impressão de metalgrafia no Brasil. E isso para ficar em compasso de espera para 12647-9 ser publicada e aí traduzir e adotar. Então, esse já é o teu pró-memória dessa comissão. Você vai precisar mais ou menos ter um pró-memória, o que está acontecendo e o que irá acontecer em cada comissão. Porque aí quando o Bruno ou a Simone ou alguém pergunta, você é a nossa memória. Também você pode botar um action item do Bruno mandar para a comissão a última versão do draft, aí não sei em que estágio está, da 12647, parte 9. Tá bom? Tá. Ele conseguiu? Mandei para o Bibiano também, tá? Porque ele está participando lá. Agora chegou a mensagem dele. E não é bom ver com o Rodrigo, que o Rodrigo está de perto? Se ele pode? O Rodrigo está bem doente. Ontem ele veio para a reunião do grupo dele. Tá. Tava zoadinho. Você tem o telefone dele aí? Hoje é Natal, hein? Natal? Não estou falando para os alunos aqui. Tá. Porque eles estão imprimindo como se não tivesse amanhã. Como se não houvesse amanhã. Desesperados. Porque, na verdade, 2 coordenadores aí... A Manu, ela não tinha falado nada, mas como a comissão dela não está ativa ainda... Falei com o Bruno. De quem? Comissão de quem? Da Maria Luísa, a de livros didáticos. Simone, você respondeu ela acabou de sair da sala. BNT? Ela acabou de sair da sala. Ontem eu estive aí, eu perguntei, e tinha um e-mail da... como é o nome da nossa representante na BNT? Eu não sei. E ela estava perguntando em que pé que estavam as reuniões De livro didático? De livro didático. De livro didático, na verdade, eles quiseram marcar uma reunião, mas foi muito em cima. Eu tentei falar com o pessoal da BTCP para poder pedir alguns representantes que eles fizessem essa ponte.
O pessoal da Aham. BTG não foi muito solícito. Só que Não. Simone falou que a solicitação de revisão da norma veio de alguém da Suzano, então a gente podia usar essa pessoa da Suzano para ajudar nisso lá na BTC. Empurrar, exatamente. Sim, Tem porque... que entrar em contato com essa pessoa. O Osiel já Ó, conseguiu. o Zé já conseguiu, já está online. Exatamente. Osiel, tudo bem? Olá, cheguei, tudo bem? Tudo. Eu sou Maíra, estou aqui com a Simone. Oi, Simone, É, tudo Bom bem? dia. Não tá legal a imagem está estranha. Você tá um fantasma, Peraí. céu! E Ah, agora? Um pouco. Ainda está. Você não está entre nós, Osiel. Você já está em outro plano. O que eu faço? A câmera que deve ter algum problema. Muita mas- iluminação. Ouvindo bem, eu acho que está ótimo. Tá bom. Agora melhorou. Melhorou. Ó, Voltei. voltou. Eu conheço. Ghost. o Zé trabalhou na Suzano, ele deu um curso de Greenbelt no Senai, Pode ser. inclusive para pós também. Então, o Zé é da casa. Entendi. Tudo bom? Para poder ter sustentabilidade. Na verdade, o que que acontece? Eu tinha falado, pedido para a Simone, para que a gente fizesse essa reunião hoje, até só para informar, eu estou gravando. Jairo, vem para esse lado. A gente podia estar conectado. Porque senão o Jairo também está aqui. Puxa uma cadeira. Ou fica aqui do Olha, lado. Ó. Senão, Ei, tudo bom? aqui, 3. porque nós estamos em 3 aqui. Dá para falar mais. Ele vai. Não, tá bom. Não, vamos fazer assim, para ver você também. Quer dizer, não te enxerga, né? Tá. De qualquer jeito, o Jairo está aqui entre nós, mas... Por que ele está desobediente? Maíra, você sempre conseguiu mandar as pessoas. Manda ele sentar aí perto de vocês. Eu estou até tomei banho, Jairo, não tenho problema. Aí eu só Mas, de qualquer jeito, o que eu tinha pedido, Zé, para a Simone, para a gente fazer essa reunião, pelo seguinte: eu vou ajudar um pouco vocês à distância, muitas vezes, a fazer o controle das atividades aqui do NS 27. Eu fazia já essa atividade alguns anos atrás, bastante tempo atrás, e aí a Simone tinha pedido um auxílio, principalmente para a gente conseguir melhorar, organizar um pouco mais a sistemática do NS, que depois da saída de várias trocas de pessoas, acabou ficando um pouco confuso. Então, a ideia é essa. E eu queria até, por conta do modelo agora que a gente tem, das pessoas estarem extremamente ocupadas e às vezes não conseguirem participar de maneira presencial e até pelos problemas que o nosso mercado, né, a área gráfica, ele passou, a gente sabe que as pessoas estão mais atarefadas, tudo. Então, a ideia era, de repente, implantar algumas sistemáticas que ajudem tanto as pessoas a lembrarem da reunião, quanto a participarem, mesmo que seja de uma forma à distância. Então, o que eu tinha proposto para a Simone era a gente utilizar o Zoom. E até eu quis que, nessa primeira reunião, até as pessoas que não pudessem participar presencialmente já participassem pelo Zoom, porque a gente entende como ele funciona. E aí, para as reuniões mesmo que acontecerem do dia a dia de cada uma das comissões, a gente, de repente, consegue implantar e utilizar, principalmente agora em 2019. Ok. E aí, uma coisa que eu achei interessante no Zoom, o Bruno, ele trouxe até que isso, o Zoom, o pessoal da ISO, né, os especialistas do TC 130 já estão utilizando isso lá, então, para as reuniões deles, então isso é legal porque já é alguma coisa, uma metodologia que já é permitida até lá dentro da ISO, e ele dá a possibilidade de você gravar as reuniões. E aí, com isso de gravar as reuniões, primeiro que fica muito mais fácil até para poder gerar a ata, os registros da própria reunião, então é mais fácil. Permite que as pessoas que estão distantes, elas participem, porque o Zoom você consegue tanto utilizar ele no computador, mas ele também tem um aplicativo de celular. E as pessoas normalmente não precisam se logar, elas só precisam utilizar um número da sala. Hoje, como eu tive que instalar agora, meio de última hora, o Zoom no computador da BTG, do NS27, teve algum problema e mudou a sala, porque eu já tinha definido uma sala fixa. E toda vez que eu estou fazendo os convites de vocês das reuniões, que eu acho que provavelmente eu vou continuar fazendo, né, Simone?
O convite da reunião, eu já informo qual é o número da sala. Então, a pessoa, quando ela recebe o convite, caso ela não possa participar de forma presencial, ela já vai receber o número da sala que a reunião vai acontecer. Então, isso já facilita, porque eu posso até depois mandar, como a Simone mandou para você o link, que ali você clica, já baixa o Zoom, já entra na sala, eu posso pegar mais fácil. e mandar para as pessoas, deixar no convite dessa forma, que aí facilita. E aí a ideia seria essa, então utilizar o Zoom e também fazer os convites através do Google, da agenda do Google Calendar. Porque lá eu estabeleci que as pessoas, quando eu crio e coloco a reunião ali, eu insiro no dia, a pessoa recebe um aviso, eu já deixei pré-determinado, uma semana antes, então ele recebe um aviso tanto no celular dele, quanto um novo e-mail, uma semana antes e um dia antes da reunião. Então, dessa forma, de repente, se a pessoa não vier, não quiser vir comparecer, é uma coisa, mas por esquecimento, eu acho que não. Então, a ideia é que seja dessa forma, funcione dessa maneira. E até, na medida do possível, se a gente conseguir os e-mails do Gmail das pessoas, aí é certeza que ele vai estar recebendo mesmo no calendário do celular. Porque se ele informa um e-mail que seja comercial, se ele tiver Outlook ou alguma outra ferramenta, ele sincroniza ali. Mas se ele informa o Gmail, ele vai sincronizar com certeza na agenda do celular que ele usa. E aí é melhor. Eu acho que no próximo... Na plataforma Apple, o teu convidador, que ainda está em italiano, tem que ser mudado. Eu vou corrigir isso. Ele está mandando um linkzinho que é da Apple, que é o .ics, e aí você dá 2 cliques e entra no calendário do iPhone, do Macintosh. Então não tem problema. Mas aí... Quem não usar o calendário Google. Sim. Só não vai automático. A pessoa tem que dar 2 cliques no ICS, que é o anexozinho. No Outlook também faz. O Outlook, ele depois também... Depois você pode eventualmente frisar isso. Se você usa a plataforma Apple, dar 2 cliques nesse link, nesse anexozinho que vem junto com o convite, e aí você vai ser apresentado a telinha, quer anexar esse evento para o seu calendário, iCal, né? E aí aí vai ter aceitar ou não aceitar a participação. Perfeito. Eu acho o seguinte, que o que a gente podia fazer até de repente, é importante que os coordenadores saibam dessas mudanças, e aí o que a gente podia pegar é ver quem são as pessoas que estão vindo nas reuniões, que são aqueles que normalmente vêm, e a gente, de repente, eu posso preparar um e-mail falando dessas mudanças, dizendo que se ele quiser, de repente, receber esse aviso na agenda, e informar o e-mail que ele mais utiliza, ou se ele quer receber... conectado com a agenda. Exatamente, que está conectado com a agenda. Se for no caso da Apple, eu explico que funciona dessa forma. Se ele não for um usuário Apple, aí ele me informa que ele ou está conectado, vinculado com a agenda dele no computador, do Google, ou se não, algum que esteja com o Outlook. Se ele configurar no Outlook, sim, porque o Outlook... Da BTG eu estou conseguindo. Sim, aí a gente faz dessa forma. Mas a ideia toda dessas mudanças é que a gente facilite e torne a sistemática um pouco mais ágil. E aí o que vai acontecer? No dia a dia, depois que a gente conseguir fazer a implantação disso, no dia a dia, eu vou sempre controlar, então, se as reuniões elas estão acontecendo ou não. Provavelmente eu não vou participar das reuniões, mas vou sempre acompanhar se elas estão acontecendo ou não. E depois vou pedir para os coordenadores para vocês enviarem a documentação para mim, porque aí eu concentro isso e mando de uma vez só para a Simone. Então, eu vou ajudá-la nesse trâmite. Essa é a ideia. Tá. Pergunta, lista de presença e ata, como vai ficar? Então, vai continuar existindo, né? Só que para quem está distante, a gente vai precisar... Bruno, acho que a gente precisa consultar, será que a BNT... Exatamente. Então, botei aqui do lado, a Carolina Martins precisa, o Bruno Mortar, um action item, mandar um e-mail para a Carolina Martins perguntando se participantes utilizando a ferramenta Zoom
podem ser considerados, e com assinatura da secretaria da BTG, pode ser considerado uma pessoa presente na reunião. Não é A isso? gente pode salvar os arquivos das reuniões. Se quiser evidência, a gente salva os arquivos. Vai gerar um arquivão grande, mas a gente salva, não tem problema. Bom dia, tudo bem? Ele está trabalhando. Tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo. Bom, melhorou? Tô bem melhor, dessa vez. Mas vocês estão procurando bom dia. Bom dia, Cida. Olha, Olha, a gente está fazendo a... Isso aí eu não gosto. Jair, senta aqui. Vamos dar esse aqui pro Jairo. Já, mas você fala. Pronto. Usa ele. Aí você... Quando você falar, Pronto. Eu deixei você mudo porque senão fica a microfonia. Não, porque ele tá mudo. Sei lá, mas de qualquer jeito é que você escuta dali. Mas pelo menos não aparece no seu microfone, eu deixei mudo. Tá dando retorno. Pronto. na boca, Sim, agora aí vocês veem o Jairo, mas ele tá no mudo. Ok. Apareceu! Agora ele está aqui, presente entre nós. Mas a ideia basicamente era essa. Então, a gente falar disso. Uma vantagem também lá do Google Calendar, que vocês, coordenadores, conseguem ver quem são as pessoas que estão confirmadas, né? Que toda vez que a pessoa aceita a confirmação, já aparece ali. E todo mundo enxerga quem foi convidado. Então, eu acho que isso também é uma vantagem. Porque se precisar, de repente, fazer um esforço adicional, tem uma reunião que tem a necessidade da presença de uma pessoa específica, dali a gente já consegue ter uma ideia de quem efetivamente vem e quem não vem. Então, Faz mais uma coisa para mim, por favor. claro. Põe um action item para Bruno Mortara selecionar os documentos da Comissão de Impresso de Segurança, é isso? Não. Documentação... Qual que é o nome da comissão? Do PDF? É documentação eletrônica. Segurança em documentação eletrônica. Segurança e documentação eletrônica, porque eu acho que isso ficou... A Viviane não deixou rastros confiáveis. E aí eu copiei a pastinha inteira, levei para a prata e o meu menino lá ficou dias mexendo nesse negócio. Eu acho que e nunca mais eu mexi nisso. E aí vai ter reunião em breve, eu preciso correr atrás disso para trazer esses documentos e voltar para a Secretaria documentos confiáveis do passado dessa comissão e do futuro, né? Perfeito. Uma coisa só que você tinha, pode pôr. Uma coisa que você tinha falado, Simone, que precisava estabelecer, acho que o calendário do ano que vem. porque, na verdade, o calendário vai ser até março, que é o período em que o Sindigraf vai estar patrocinando. Eu fiz o calendário até março. Na verdade, o que a Viviane tinha feito era até dezembro. Eu estiquei até março porque o nosso período de acordo com eles é até março. Entendi. Simone... Fazer é acrescentar os outros meses, mas ficaremos na dependência do patrocínio. Entendi, que ainda não sabe. Então, eu estava pensando, Simone, que se não seria interessante a gente fazer o calendário para o ano inteiro, porque isso mostra também, isso aponta uma intenção. E é um trabalho em andamento. Se alguém quiser interromper isso abruptamente, essa pessoa vai ter a sensação, vai ficar muito claro para a pessoa que ela é responsável pela interrupção do trabalho. Se a gente botar o bloqueio na rodovia, a pessoa vai falar, realmente não tem nada para frente, não está nada definido. Então, eu acho que fica... vamos criar vamos pesar na dos caras... Desculpe, está gravando. Vamos... Um novo participante. Bibiano, abaixa um pouco sua... Porque a gente só está vendo o topo da sua... Câmera. Isso! Tudo bem, Bibiano? Tudo bom, isso aí é muito bom. Todos nós agora somos super modernos e participando de forma online. Desculpa, deixa eu só terminar de falar, que ele estava falando alguma coisa no meio da frase. Eu estava falando para a Simone, eu participei na BTCP
a revisão de uma norma, eu até passei isso para ela. Nós revisamos a norma de papel de segurança, foi rapidinho, então, dessa forma. Eles colocavam o procedimento na tela e a gente ia... É muito legal. Isso é super tranquilo, porque realmente dá para você dividir a tela, compartilhar. É que aqui eu não tenho nada aberto. Mas eu até vou mostrar depois direitinho como funciona isso, como a gente faz, para todo mundo entender e já, pelo menos a gente que está participando aqui, já saber a metodologia. E a gente deixa isso gravado e você compartilha com os outros ausentes, com os coordenadores que não vieram. Só, Bruno, você está falando alguma coisa. Sobre o calendário. Então, só terminando, então, eu acho que o calendário seria interessante fazer o ano inteiro. A gente pode até evidenciar para todos os participantes que as reuniões confirmadas são até março. A partir de março, a Secretaria deve ainda confirmar. Mas isso a gente pode fazer separado do documento calendário. Não, inclusive porque eu quero começar a fazer material de comunicação sobre o ONS e acho importante isso. A gente contar, entendeu? A importância e tudo. Então, se acontecer de ter uma interrupção, haverá responsáveis. Vai ser, E uma coisa que eu falei para a Simone, que eu acho que poderia... Tem que entender também lá com a BNT, de repente, quando você fizer essa consulta lá com a Carolina, entender se é possível. Mas eu acho que parte dessas reuniões, a gente podia, de repente, pensar em geração de conteúdo. Então, usar como se fosse uma espécie de um podcast. Não sei nem se for um resumo da reunião, alguma coisa. Porque já que ela vai estar sendo gravada, e uma vantagem do Zoom é que o Zoom, ele grava ele grava só imagem, ele grava imagem com som e só um arquivo de áudio separado. Então, você já tem um material praticamente pronto para poder fazer, de repente, podcast. E isso é uma coisa que, de repente, você mostrando e estando alinhado com essas coisas, novas tendências, atrai participação. Faz um action itemzinho para perguntar se... Eu duvido que isso vai ser possível, mas para eu consultar a Carolina Martins, da BNT, se podemos, de alguma forma, repurposing esses conteúdos. Se eles têm sigilo, assim por diante. Porque nem que fosse no toda a parte, sei lá, alguma coisa, ou até poderia pensar nesse momento que as pessoas já estão reunidas para a gente poder fazer de alguma forma. Não sei. Eu pensei, dar essa sugestão para a Simone, só porque eu acho que existe uma demanda, as pessoas gostam disso de podcast, e você mostrar que está tendo esse movimento pode até trazer mais interesse, não sei. Ou talvez o que a gente possa fazer no final da reunião, um fechamento. E esse fechamento a gente poder divulgar para as pessoas saberem o que a gente está discutindo. Nossa, que legal. Um resumão, né? Exatamente. Nossa, isso interessa para minha empresa, o pessoal está discutindo, eu não estou lá. Exatamente. Legal. Exatamente. Acho interessante. Porque aí a gente consegue até trazer e atrair e mostrar o benefício da BTG até para pessoas que vai além da participação do ONS. Mostra o que a BTG traz de benefício para a indústria. Eu acho o seguinte, para a revisão de normas, eu acho muito importante. Por exemplo, a gente tem pessoas que vêm de fora de São Paulo, como o pessoal da Casa da Moeda, e vem no máximo 1 a 2 pessoas. Se a gente adotar um sistema desses, a gente pode ter uma quantidade de empresas participando de uma revisão muito maior. Eu tenho quase certeza disso, porque muitos não querem se deslocar e tem custo para se deslocar. Sim. Então, eu acho que essa alternativa é sensacional. Eu também acho que podia ser interessante. E aí, eu vou fazer o seguinte, vou mostrar só como normalmente a gente faz para poder fazer essa divisão da tela, tudo. É que aqui tem algum arquivo aqui, Simone, nesse computador? Eu não sei, porque eu não... Eu tenho uma pergunta. Claro. Dá para mandar arquivo por essa ferramenta? Pelo Zoom, mandar arquivo, não. Depois investiga.
Na verdade, porque toda vez que eu tenho, eu uso bastante, mas eu não... Não, é a tela. Na verdade, o que você consegue no Zoom, que é vantagem, é que você, além de dividir a tela, alguém consegue assumir o controle da sua tela. Então, ele funciona quase como se fosse o TeamViewer, porque alguém consegue assumir o controle. No da BNT, eu conseguia mandar o texto que eu estava propondo. Então, deve ter aí nesse sistema um campo que você digita um texto, por exemplo. A gente estava discutindo a norma. Não, isso tem o bate-papo, mas eu estava dizendo mandar arquivo, por exemplo, mandar um Word, né? Isso aqui é o texto base. Toma aí. Dividir, eu até mandei uma mensagem para você, Bibiano, só para você poder ver que a gente consegue mandar mensagem. Só que, para poder dividir, eu acho que no Zoom a gente não consegue fazer o envio do arquivo. Eu vou até confirmar, mas eu tenho usado bastante e toda vez que eu tenho que mandar arquivos para alguém, a gente manda de uma outra forma, não aqui pelo Zoom. Então, mas eu posso verificar, para ter certeza. Verificar. Compartilhando. De qualquer jeito, então, eu ia falar dessa história da divisão da tela. Na parte de baixo, bem embaixo onde está aparecendo, deve estar aparecendo o rosto de vocês, ou talvez a minha imagem, porque agora, como eu estou falando, deve estar aparecendo aí para vocês. Se vocês passarem o mouse, vai ter uma parte com algumas opções, né? Que vai ter invite, para você gerenciar os participantes, e tem esse share. Ali nessa ferramenta de share, quando a gente clica, é possível sim... Meu Deus, tem uma apresentação, isso aqui é um problema, Bem? Mostrar? Sabe? Então tá. Então, eu estou selecionando alguma coisa aqui, como esse é o computador da Frisson, eu tinha isso aqui aberto, da Frisson, ó. Da VTG, eu estou fazendo confusão. Da VTG, eu não conheço, então eu abri qualquer coisa aqui. Então, eu dividi com vocês a tela. Então, eu consigo ir fazendo mudanças aqui e as pessoas conseguem acompanhar. E deixa eu só ver aqui, só um segundo. Eu vou deixar o Bruno, vou permitir o Bruno mexer controlar o mouse. Bruno, você vai precisar pegar o seu mouse, Bruno, clica, e com o seu mouse, ó, tá vendo? Para poder assumir o controle do mouse, onde eu paro o mouse, o Bruno precisa acessar o mouse. Agora minhas mãos estão aqui e o Bruno está mexendo. E aí ele consegue digitar, entendeu? Fazer essas coisas. Ele consegue mexer no arquivo que eu estou mexendo, trabalhando, do computador dele. Então, isso é uma vantagem também que o Zoom tem. Ah, que legal. Então, aí é possível fazer isso. Aí agora eu vou parar o Bruno, deixa eu só deixar. Ai, parei de. Deixa eu só voltar aqui, que eu apertei demais. Aí eu vou. Ô, Ziel, eu vou deixar você ver. Tenta você agora, ver se você consegue. Eu deixei. Viu? Então, é muito tranquila de fazer. Então, a gente consegue. Única coisa que a minha ideia era, mas a gente pode até ver com a Simone, que como quem vai fazer sempre os convites das reuniões vai ser o ONS 27, então esse e-mail. Então, a minha ideia era que sempre quem hospeda a reunião, quem grava a reunião, e aí fica todos esses arquivos no computador do ONS 27, porque de qualquer jeito vão ter pessoas que virão até aqui para que as reuniões aconteçam. Então, quem vai fazer a gravação do computador, da reunião, vai ser quem estiver controlando o computador, esse computador aqui do ONS. Tá? Mas eu acho que, de qualquer jeito, nessa gravação que eu estou fazendo, vai ter todos os passos de onde tem que ir, porque como eu estou gravando a reunião, então vai estar gravado tudo o que acontece para que a gente use o Zoom, e também como faz a gravação dentro do próprio Zoom. Se necessário for, eu posso fazer depois um videozinho mostrando os passos para ficar fácil e claro para todo mundo, mesmo para os coordenadores que não participaram, que não puderam vir aqui hoje. Eu acho que é uma coisa muito tranquila. Deixa eu mostrar só para você, deixar você também, Viviano. Aí você...
Faz. Tenta, Bibiano. Tá? Então é uma coisa muito tranquila. Você também viu, né, Jaime? Tranquilo. Então eu acho que basicamente a ideia era essa. Então falar, né, apresentar formalmente para quem não me conhece ainda, mostrar, falar dessa questão do uso do Zoom e do Google Calendar. E uma coisa que o Bruno propôs, e a gente vai fazer isso no começo de 2019, mas a ideia é que a gente aos poucos vá utilizando, é que a ISO, ela adota lá para poder compartilhar os documentos com todos os participantes, uma plataforma chamada Live Link. Então, a ISO já tem isso já há bastante tempo. A ABNT também adotou isso, o uso disso nas comissões. Eu não sei se você, Bibiano, lá com a BTCP, chegou a utilizar o Live Link. Não, era um outro arquivo que eu entrei, mais ou menos como você fez aqui. Me disponibilizaram o arquivo, não me lembro agora qual era, não era esse mesmo que a Simone me mandou, mas era o mesmo sistema que você está apresentando agora, a mesma coisa. E ela colocou, como você colocou essa apresentação aí da SAG, ela colocou a norma dessa forma. E depois todo mundo foi interagindo. Entendi. Eu vou ter uma reunião de normas agora, dia 12. Não sei se é interessante fazer uma primeira experiência, que é finalmente da norma 14298, que é a norma que nós estamos traduzindo da ISO, né? Uhum. De repente, a gente manda para alguns que não vieram para a reunião, para eles interagirem se eles tiverem interesse, né? Não, isso é ótimo. O que é importante, Bibiano, eu já tinha feito, eu fiz o convite lá da sua comissão, e aí o que a gente podia até fazer depois é você me falar, porque isso é importante, até vocês me ajudarem nesse começo. Quem são pessoas importantes que, de repente, não têm a possibilidade de participar à distância, que, de repente, eu mando um e-mail específico para elas. Olha, agora a gente está adotando essa metodologia. Não. Será que você não consegue participar dessa forma? É muito bom isso. Por exemplo, eu tive com a Liliane da Esdeva, e ela não vai ter verba para vir para cá. E é uma viagem que eu saí de lá ontem, 9 horas, cheguei aqui quase 5 horas da tarde. Então, você perde um dia, ela teria que gastar. Se a gente manda o link para ela, eu tenho certeza que ela vai querer participar. Na própria Casa da Moeda, quem vem é o Pedro, e às vezes vem a outra menina lá, que eu não me lembro o nome, mas tem mais 3, 4 pessoas que talvez tenham interesse de estar participando também. E outras empresas, né, que estão fora de São Paulo, mas teriam interesse em participar. Eu te mando os nomes chaves das pessoas, né? Conversamos com eles, se eles vão querer participar da reunião, até porque nessa reunião da 14, nós vamos começar a discutir o que a BTCP, a BNT, questionou da revisão da nossa norma 15540, né? Então, para quem está distante, é interessante ele participar, né? Entendi. Não, para mim é ótimo. Só preciso, nesse primeiro momento, que eu vou mandar e informar todo mundo. Mas eu acho, assim, que, de repente, tem algumas pessoas chaves que a gente tenta fazer esse contato mais próximo, entendeu? Essa aqui, para ela, que ela tem essa disponibilidade e que, para ela, poderia ser um diferencial, e aí eu tenho que falar com ela especificamente. Então, Por exemplo, o nosso cliente, o INEP, ele não tem verba em cima da hora para vir para uma reunião dessas. Mas como o próprio INEP, nos editais, colocam a parceria com a BTG, colocam a exigência da 15540, eu tenho certeza que algumas pessoas lá dentro vão ter interesse em participar por esse sistema. Perfeito. Eu fiquei pensando, ouvindo isso, se não era o caso
Porque quando a gente viaja e encontra, por exemplo, na minha área de pré-impressão, no sul do Brasil, tem muita gente, tem muito especialista de reprodução de cor, porque tem uma indústria flexográfica de embalagem muito forte em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e um pouco no Paraná. E eles são extremamente capacitados para o uso de tecnologia. Só que eles não estão interessados em vir. E aí a minha pergunta é como é que a gente poderia fazer uma espécie, passar uma rede, um anúncio para avisar, olha, a partir de agora as reuniões do ONS estão disponíveis para acesso de especialista, para participação, acesso não, participação de especialista, e de repente nós temos que pensar também num código de conduta para as pessoas que participam. Eu acho isso importantíssimo. Se entrar, não pode sair no meio da reunião, tem que se cadastrar antes em, sei lá, em que ferramenta, ou sei lá, tem que ter um código de conduta, não pode ser oba, vamos lá, isso, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre essa possibilidade. Não, eu achei essa coisa do código de conduta ótimo. Uma coisa só que importante, eu vou só colocar uma informação para vocês, que só tem um problema no Zoom, pelo menos nessa versão gratuita, que a gente tem um limite de tempo. Quando a gente tem mais de 2 participantes, se tem 3, por exemplo, você só pode ficar na reunião por 40 minutos. Tanto que eu não sei se na sua tela está aparecendo também. Eu já estou a 44 minutos. É porque, na verdade, a gente estava junto. Só eu e você. Mas aí depois, quando a Simone entrou e os outros entraram, aí ele começa a contar. Entendeu? E ele vai derrubar já a gente. Exatamente. Aí o que ele avisa? Simone falando que existe essa possibilidade da PTG comprar, porque tem você tem até 100 participações, mas tem esse limite do tempo, de 40 minutos. Não faz mal, eu acho que a gente pode conviver com isso, não precisa gastar dinheiro. A gente pode falar, olha, a cada 40 minutos a gente derruba e sobe de novo, não tem problema. Sim. Dá para viver com isso. De repente a gente informa isso às pessoas, porque na verdade elas só simplesmente vão ter que clicar no mesmo link que receberam. É muito tranquilo e rápido. Se não mudar o número da sala... Não vai mudar, Bruno. É que, na verdade, o que aconteceu? Eu fiz tudo isso no meu computador, que, por sinal, me desculpem, que vocês estão recebendo as mensagens em italiano, que o meu computador ele fala italiano, mas estou resolvendo esse inconveniente. E, ai, meu Deus, é muito chique. Só um segundo. Is a gift. We have removed. I love it. A gente ganhou Arthur. Mais. Olha, agora a gente pode ficar o dia inteiro falando. Ele falou que a nossa reunião não tem limite. Porque eu falei assim, I love it. Sem limite. Perfeito. E aí eu sei que só tem essa de qualquer jeito. Meu Deus, eu não estou entendendo. A pessoa está ligando a terceira vez. Deixa eu ver o que é. Spam. O que a Maíra fez que eu recebi uma mensagem que inclui minutos ilimitados? Estou recebendo essa mensagem. Então, porque ele deu de presente para gente mais minutos. Aí estava aqui na tela, aí estava uma opção, I love it. Aí eu cliquei. Aí já que eu amei, eu falei assim, agora a sua reunião não tem limite. Mas é um presente só hoje, não é sempre. É para você experimentar a degustação. Exatamente. Entendi. Mas a verdade... Drug dealer. Mas não, Bruno, pode ficar tranquilo que essa história tem como fixar o número da sala, é que o que aconteceu, que eu não sei se foi esse o problema. Eu já tinha deixado aquele número fixo que eu estou sempre mandando no convite. Mas, hoje, quando eu fui logar aqui no computador do ONS, eu não sei porque ele não considerou aquele meu número. Eu vou verificar se, de repente, mudou, mas se mudou, eu vou fixar para esse computador sempre o mesmo número. Como a gente sempre vai usar esse computador, não vai ter problema.
Então, uma coisa legal que a gente pode mais ou menos fazer no nosso código de conduta é dizer, olha, as reuniões acontecerão presencialmente ou online e a cada 40 minutos vai ter um bio break de 5 minutos. E aí reloga todo mundo, uma coisa assim. Pode ser. Né? Já põe isso daí no programa para não ficar falando que é uma limitação da ferramenta. Tá bom. Tá bom. De qualquer jeito, as reuniões são sempre de 2 horas, 1h30, porque a gente podia até definir que a reunião ela é de 1h30, porque aí já considera pode ser. A gente pode estabelecer que as reuniões são sempre de 1h30, porque aí a gente já considera essa 45. Ótimo. Fundação, ok. Tá? Com 2 de 45, na verdade, 1h35. Aí uma pergunta para vocês. Considerando que agora a gente vai ter uma ampliação da possibilidade de ter participante de outro estado, vocês teriam nomes para indicar para a gente, de gente que vocês sabem que não participam, mas que gostariam de participar, mas por causa da distância, né, não vem, para a gente poder incluir no mailing? Viu, Simone? Oi. A gente pode fazer essa pergunta para aquela turma do mailing que a gente tem, né? É que tem algumas questões que o mailing está bem desatualizado. Então, se a gente lembrar de pessoas novas... É que, com certeza as pessoas que o próprio Bruno falaram do Sul não estão no mailing. Então, se o Bruno tiver contato ou tiver como ajudar a fazer essa ponte... Tá. Legal. Depois eu passo, Simone, para você. Tem alguns nomes da fábrica de papel, né? Legal, não, legal. Agora é importante o Manteigas participar, né? Porque ele vai ser, pelo menos no grupo que eu estou coordenando, o secretário, né? Ele tem que dominar bem esse tema, né? O tema do quê? Do Não, do Zoom. Ele tem que saber... saber mexer bem legal nisso aí, né? Para poder facilitar bem a reunião. Legal, vou deixar. Deixa eu ver se ele tá disponível. Eu já chamo ele quando vocês vão. Não, tudo bem. Porque o que eu ia falar para você também é que se tem alguma outra comissão que tem secretários, a gente tentar marcar de repente uma outra pensando nisso, para orientar os secretários. Eu não sei se tem muitas comissões com secretários. Então secretário. Ai, que chique. Você tem secretário na sua reunião, Bruno? Ô, Bibiano, tem secretário na sua reunião? Sempre. Não, eu estou batendo escanteio, cabeceando e ainda fico no gol para não tomar gol. Às vezes a Aline vem, né? A Aline tem participado? Quando a Aline vem, ela te ajuda. Não, a Aline, as últimas 3, ela estava empipinada com outros compromissos lá com o Inmetro, ela não pôde participar. Então, as 3 últimas eu tive que fazer sozinho. Entendi. Vamos ver se a gente consegue alguém. Tem alguém que sempre vem? Num evento, dia 12, vou estar aí com... Já tem algumas pessoas que confirmaram, né, Simone? Uhum. E, aliás, é bom dar um reforço de convite agora, de novo, né? Dizer, ó, não esqueçam da reunião do dia 12. E a gente pode, na reunião, antes da reunião, eu mando para a Maíra algumas pessoas que eu acho que gostariam de participar, mas não teriam condições. A gente usa essa reunião da ONS 27 como uma experiência para a gente de aprendizagem, né? Não sei o que vocês acham. Pode ser. Eu acho que é interessante, porque a gente já faz isso de testar e até para poder ver essas outras pessoas de fora para ver se realmente isso ajuda a aumentar essa participação. Eu, de qualquer jeito, eu acredito que isso seja gradual, não é que a gente começa hoje, na próxima reunião vai ter o dobro de pessoas, mas eu imagino que em algum momento do ano que vem vão ter mais pessoas, até por essa facilidade. Com certeza.
Então eu acho... Será que, então, uma pergunta, será que a gravação não pode ser a ata? Se pudesse, mas eu não Transformar-se sei em uma ata? é que eu não sei se para a BNT isso é válido. Eu acho que não. Por enquanto, né? Por enquanto. Eu não sei para a Bigraf também, né? Quer dizer, para o Sindigraf. A gente tem enviado toda a documentação para o Sindigraf. Mas para eles, o que acontece? Qual que é a vantagem? Se pudesse ser ata, cada comissão a gente podia ter quase um canal no YouTube e a gente coloca, porque você só sobe os arquivos lá. É muito mais fácil. Seria mais prático, É muito mais né? prático, mas eu não sei. Mas, Só a gravação, né, como podcast, né? Exatamente. Porque eu acho que o seguinte, para o Sindigraf você podia ter. Porque para eles não tem a formalização. Mas para a BNT, eu acho que não. Tá. Eu não sei. O Bruno até poderia falar isso melhor, porque eu não sei como que está acontecendo na ISO. Se na ISO eles utilizam essa metodologia, aí provavelmente aqui no Brasil eles também adotem. Mas se ainda não foi adotado dessa forma fora, provavelmente aqui eles não usam. Desculpe, mas eu fiquei... Não, sem problemas. Fora do ar 2 minutos. O Osiel perguntou se a gente não poderia utilizar a própria gravação como ata, como registro de ata. Mas como que é feito? Acho que não. Não. Não, porque isso tem que ser uma coisa trocável, votável, recusável e é um argumento. Então, a ata, de qualquer jeito, não precisa ser extensa e detalhada, a não ser que seja em relação ao texto do documento. Aí tem que ser detalhado, cada parágrafo, cada palavra, mas não é usado. Na ISO não se usa. Então, eu acredito que a BNT, então, não permita. A gente pode até perguntar. De qualquer jeito, vai perguntar da história certamente não. Podemos perguntar, mas se quiser, põe no meu action items, mas certamente não vão permitir. Deixa eu botar aqui, que é o mesmo. Sim. Gravação. Pode ser. Bruno, outra coisa. Você tem secretário? Não, mas eu preciso ter. Toda reunião não pode acontecer sem uma secretaria. Então, o meu secretário é a Simone Ferrarese, para efeito de ONS/BNT. Mas não tenho. Não, porque eu estava falando, eu tinha perguntado isso, porque na verdade a ideia era fazer, de repente, se tivesse nas comissões que tem secretários, a gente tentar fazer uma outra reunião, porque o secretário, eu acho que as pessoas que participam, os outros coordenadores, com a gravação que a gente está fazendo hoje, talvez seja suficiente. Mas como o secretário vai ser uma pessoa que vai dar suporte, então vai ter que conhecer, talvez fosse melhor tentar, se tiver, né, em número, né, não sei quantos secretários tem. Aí a gente tentar marcar uma outra reunião dessas com os secretários. Teoricamente são 12. Mas eu não sei. Porque eu contratei um secretário de peso, pô. Sim. Não é manteiga. Então ele tem que buscar. O Osiel é o mais privilegiado. As outras comissões precisam buscar pessoas também competentes, né? Olha isso! Já chegou, o Osiel já chegou chegando. Porque na verdade o que vai acontecer? Eu vou sempre ajudar dessa forma à distância. Mas precisa avisar o Manteigas que eu enchi a bola dele agora para ele poder participar. Hein? Sim. Ele vai receber a gravação. Ótimo. Então, basicamente, eu acho que basicamente é isso. Ver se precisa isso dos secretários. Se tiverem os secretários, a gente tentar marcar. Que eu acho que o secretário precisa entender bem essas coisas. Aí você vê com o Ederson, com o Rodrigo, que são comissões que estão funcionando bem. O Bruno tem 2. E aí eu ia falar para você que também podia usar essa história dos grupos que você disse que tem no WhatsApp para avisá-los dessa história de que eu estou fazendo esses convites, porque senão, muitas vezes eu mandei um monte de e-mails para os coordenadores e os coordenadores não respondem.
Às vezes acontece. Eu tenho, por exemplo, o Walter também não tem secretário, porque eu até ajudei a escrever a ata várias vezes. Então, também preciso falar com ele, o grupo dele está até grande, mas então a gente... De repente, e a gente até mostrar essa estrutura, que pode ser uma estrutura simplificada da ata, entendeu? Eu estou fazendo. Eu simplifiquei todos os documentos. A ata, bem pontos, né? Tem que avisar o Manteigas que as atas são bem sintéticas, até para que a gente possa resgatar rapidamente, com formato de tópicos, o que foi decidido, o que ficou para a próxima e pronto. Estou tirando aquela lista gigantesca de convidados, porque muitos daqueles convidados a gente precisa limpar o e-mail. São e-mails que já não existem. Então ficava muito feio a gente ter tipo 200 convidados e vieram 4, né? Sim. Então a gente dá uma limpada boa nesse e-mail, que é o que Simone, a gente está fazendo. Me ocorreu que seria interessante você mandar um modelo de ata para Carolina Martins antes que chegue no final que quando ela está meio atrasada no trabalho dela, se ela for verificar as atas durante a publicação de uma norma ou a consulta nacional, ela vai ver todas as atas. Ela fala, nossa, essas atas estão incompatíveis com a ata padrão da ABNT. Então, tenha certeza disso. Action item para você verificar com Carolina Martins se o modelo de ata, essas modificações são aceitáveis para a BNT. Obrigada. Consultar Carolina. Isso. Bom, tá legal porque se tiver que mudar a ata, não tem assinatura, a gente pode ir mudando, né? Então tá. Eu já fiz. Ótimo. Perfeito. O que mais? Eu acho que aqui da minha parte era isso. Jairo. Ótimo. Da minha também. Mas comentário, angústia, frustração. Nada a acrescentar. Fico na decisão de vocês se vai fazer o ensaio na próxima reunião do dia 12, está em cima da hora, então eu teria que... Não, mas eu acho que a gente já pode decidir que vai, Bibiano. Vai. Tá bom. Tanto que se você eu vou mandar, então, aquilo que o Bruno falou e também vocês conversaram sobre a lista, eu acho que a gente vai apurando a lista de participantes para não ficar mandando para aqueles que entram, se inscrevem só para receber o draft da norma. E eu tenho percebido que muitos usam essa técnica, né? Recebe o draft da norma e não está interessado em participar do evento. Então, eu te mando uma lista que eu tenho certeza que são pessoas que não teriam condições de vir, mas vão participar sim, tá bom? Perfeito. Ótimo. Aí, se você conseguir mandar ainda essa semana é ótimo, porque aí eu tento, quanto mais rápido mandar, mais rápido eu faço esse convite, e aí a gente tem mais garantia que ela participará no dia 12. Tá bom, eu vou fazer isso daí, então, eu te mando pelo menos uns 5 ou 10 que eu acho que vão entrar no sistema para participar da reunião lá, tá bom? Tá ótimo. Então, agradeço muito o tempo aí de vocês. Obrigada. Obrigado. Obrigado a todos. Um abraço aí, Um abraço para todo mundo também. Abraço. Tchau. Tchau, tchau. E um bom Natal para todo mundo. A gente vai se ver A antes. gente vai se ver antes. Nossa, Mas eu já estou dando bom Natal desde agora. Tá bom. Nossa, tá bom. Tchau. Tchau, tudo de bom. Obrigado, meninas. De nada.